estamos começando o nosso podcast, hoje com a participação dos colegas da psicologia, falando sobre o tema a psicologia do ego, né? Faz parte da história do movimento psicanalítico, né? O fato da psicanálise estar sempre sujeita a diversas interpretações por parte de seus discípulos e dissidentes, né? Em Viena, os ensinamentos de Freud eram compartilhados por um grande número de psicanalistas que, durante a Segunda Grande Guerra, foram obrigados a sair do país, dando continuidade a esse movimento nesses outros países que foram. E criaram, com isso, 7 novas escolas. Dentre elas, destacamos a escola de Hans Hartmann. Melissa, e quem foi Hans Hartmann? Então, Hartmann nasceu na Áustria, em Viena, em 1894, filho de família da alta burguesia vienense. Desde a sua infância, ele viveu num ambiente muito culto. E a psicanálise, quando que entra na vida dele? Ele fez medicina, fez psiquiatria e ele se interessou pela psicanálise assim que ele teve contato com o médico particular dele, Joseph Breuer. Apresentou a ele Freud. Nessa época também ele teve grandes estudos importantes com figuras importantes da época, como Sandor Ferenczi e também Anna Freud. Em 1937, ele lança um estudo muito importante sobre a psicologia do ego. Faz uma marcação nessa época sobre esse tema. Só que um ano depois, ele tem que sair de Viena devido à Segunda Guerra Mundial. Ele se instala em Nova York, nos Estados Unidos, em 1941. Lá, ele é presidente de várias associações, fica uma pessoa de destaque em Nova York. Ele é presidente, por exemplo, da Associação Internacional Psicanalítica. Em 1970, ele falece em Nova York. Mas ele é conhecido como um grande personagem da psicologia do ego. E o livro dele mais importante que ele lançou é A Psicologia do Ego e o Problema de Adaptação, que eu tenho aqui que vocês podem dar uma olhadinha. Lu, fala um pouquinho pra gente sobre a psicologia do ego. Sim. Hartmann, como sendo autor de grandes obras referentes ao ego, acreditava que a psicologia ela deveria estudar o ser humano em termos de processos mentais e comportamentais observáveis e que fatores externos e internos, como por exemplo a cultura, o contexto social, fatores biológicos, podiam moldar esses processos e que, portanto, eles deveriam ser levados muito em consideração na compreensão, né, para a compreensão do comportamento humano. E pelo fato, né, dele analisar o ser humano de uma forma tão global, ele foi um dos primeiros teóricos a propor que a psicologia ela fosse relacionada a uma área interdisciplinar. Outro ponto importante também, né, é que ele foi um grande contribuidor para a psicologia do ego, porque ele produziu várias teorias sobre o ego, né, colocando o papel central do ego na estrutura da personalidade. E dentre essas tantas teorias, tem a teoria da manutenção, da regulação, da adaptação, que é muito conhecida, a teoria do ego fora da área de conflito, numa esfera mais consciente, diferente de Freud, né, que colocava ali muito no inconsciente. E ele também defendia a ideia do ego ter uma função, né, atuar de uma forma mais autônoma, que inclusive é uma parte que o Marcelo gosta de... Você gostaria de explanar um pouquinho mais para a gente? Sim, com certeza. O Hartmann, ao escrever sobre a psicanálise como uma psicologia geral, também incluiu os conceitos de autonomia primária e secundária, assim como o conflito entre as várias funções do ego. O desenvolvimento do ego é descrito por Hartmann a partir desses conflitos, onde o ego pode solucioná-los junto ao id, o superego e ao meio externo. Enquanto no método psicanalítico tradicional, idealizado por Freud, continuou a ser o tratamento do conflito como premissa, na teoria da psicologia do ego, de Hartmann, agora era discutido o comportamento em torno desse conflito. Segundo ele, o ego não surge unicamente do conflito entre o id e a realidade, como propôs a teoria psicanalítica de Freud, e sim algumas funções do ego também estão presentes desde o nascimento do sujeito e que elas seriam autônomas.
Existe ainda um termo criado por Hartmann, muito usado na psicanálise, chamado ego forte, que verifica a disponibilidade que o ego tem na hora de recorrer a essas funções autônomas. O ego, então, possui as funções autônomas primárias, que são inatas do indivíduo, que são, por exemplo, a memória, a percepção, a motricidade, a capacidade de síntese e de associação, e que elas também têm função adaptativa. E existem também as funções autônomas secundárias, que surgem mais tardiamente do conflito entre o id e a realidade, e que são afetadas secundariamente desse conflito. Um exemplo, nesse caso, seria as alucinações, cuja função inicialmente autônoma da percepção sucumbe à intensidade das pulsões do id, que surgem em certas situações de nossas vidas durante a formação da nossa subjetividade. Em se tratando em função de adaptação, o próximo assunto importante será detalhado pela nossa colega, Maíra. Então, Hartmann diz que um homem está bem adaptado quando a sua produtividade, a sua habilidade de desfrutar a vida e o seu equilíbrio mental não estão transtornados. E isso se alcança através do processo de adaptação, que está constantemente trabalhando em movimento, numa busca para ajudar o sujeito a se adaptar ao ambiente. E isso só vai ser possível através do uso do ego consciente, que vai fazer o uso dessas funções que o Marcelo mencionou, percepção, linguagem, motilidade. E a adaptação, ela se divide em duas atividades, né, que refletem uma relação de reciprocidade do sujeito com o ambiente. Por exemplo, quando o sujeito utiliza suas funções egóicas conscientes para se adaptar ao ambiente, a gente chama isso de autoplástica. Ou seja, ele alterou uma conduta, um comportamento para se adaptar ao meio ambiente. Já quando o ambiente é mudado para se ajustar ao sujeito, a gente chama de aloplástica, atividade aloplástica. E tudo isso de forma consciente, né? E também existe a adaptação progressiva e a regressiva, e que funcionam de forma concomitante, uma não exclui a outra. E dizemos que uma pessoa fez uma adaptação progressiva quando ela adquiriu uma nova habilidade, né, uma nova conduta para se adaptar. E a adaptação regressiva, ela consiste de quando a pessoa volta a estágios que já foram superados, né? Esses dois tipos de adaptação, como eu falei, acontecem o tempo todo e são importantes para o sujeito, né? Ele continua vivendo em harmonia com o meio quando isso acontece. Na adaptação regressiva, o sujeito utiliza de fantasias ou pulsões. Ele passa de processos secundários de racionalização e lógica para processos primários, né? Onde ele vai utilizar fantasias, pulsões para se adaptar ao meio. Um exemplo são os artistas, por exemplo, né? Eles utilizam das fantasias para criar, né, as suas obras. Ou uma pessoa apaixonada, por exemplo, ela vai utilizar da fantasia para idealizar o amor e o amado, né? Então, com todas essas teorias que o Marcelo mencionou e essas de adaptação, também vemos que a teoria da psicologia do ego contribui muito para ajudar o sujeito a observar suas fortalezas inatas para se adaptar. Bom, voltando a falar um pouquinho do assunto, como a Luciene citou, no início, a psicanálise ela girava em torno do id e dos impulsos instintivos. E com o tempo, nota-se novos problemas, formulações, conceitos que ultrapassaram esse termo que era mais restrito e apontaram para um sentido de uma teoria geral da saúde mental. E Hartmann, ele nos fala que a psicanálise é muito mais do que Freud dizia lá no início, que tudo girava em torno dos aparelhos psíquicos. Para Hartmann, a psicanálise poderia girar em torno da biologia, da filosofia, da sociologia. E com isso contribui no sentido de especular sobre as hierarquias de valores que cada estrutura social ditava aos indivíduos dentro delas e sobre as maneiras pelas quais a psicanálise poderia ajudar as pessoas a resolver sua relação com esses valores, sendo a psicologia do ego a enfatizar na sua técnica a análise das resistências e das defesas, como também esse esforço do ego consciente, em detrimento da análise das fantasias inconscientes. Gente, agradecendo então a participação de todos, né? Encerramos aqui esse nosso programa.
Tchau, Tchau. obrigada.